Hello there, Teacher Kelly chegando. Good afternoon. Hoje o nosso English Learn Time está sendo gravado e vai travar um pouquinho porque eu estou usando só um computador. Quem já está acompanhando sabe, né, que eu sempre uso dois computadores. Mais um foi para revisão que tá tudo bem, ele só tá agora ficando um pouquinho mais rápido, né? Tem que dar aquela revisada, mas ainda bem, tava tudo bem com ele. Mas a teacher não podia deixar de você. Meu Deus, calma. E olha, eu tô gravando sem editar, como se fosse ao vivo. A teacher não ia deixar vocês sem live por causa disso. Por que que aconteceu? Essa semana, por causa do Teacher's Day, que vai ser na quarta-feira, e Dia das Crianças ontem, que é o dia que eu tô gravando. Então, se vocês ouvirem crianças, cachorros, é porque é Children's Day. A gente não vai ter aula. Então, eu não vou ter como fazer a live para vocês, porque aí a gente coloca a vida em dia, né? Mas estamos aqui. Não vai ser ao vivo, mas é a aula. É a aula. Então, eu vou compartilhar agora. Hoje, nosso English Learn Time 81. E eu tinha comentado na semana passada, quando a gente estava falando sobre modais na condicional, eu estava comentando que a gente pode usar modal, né? E às vezes para inversão. A gente faz a inversão. Desligou a câmera, gente? Ah, não, tô aqui. A gente faz a inversão. Só que é o que eu falo para todo mundo. E vocês vão ver que eu vou falar isso, tá escrito. Inversão é uma coisa mais formal. Não. A inversão, ela existe. Sim, ela é usada muito mais nas situações formais, mas se vocês virem séries, filmes, vocês vão ver que eles usam a inversão. A questão da inversão é, você não pode fazer aquele uso excessivo, né? Você não pode overuse, porque senão ela perde o propósito. Qual é o propósito da inversão? Seja na condicional ou fora da condicional. Chamar atenção. Você está chamando atenção para uma situação, porque sai da ordem. Então, seu cérebro vai e presta atenção. Entendeu? E aí você chama atenção. Então, a questão da inversão, novamente, seja ela na condicional ou não, ela é muito mais usada, sim, em contextos formais, mas vocês precisam ver que não pode haver o overuse. Por quê? Senão vai ficar chato, porque parece aquela pessoa que quer mostrar que sabe inglês e sai usando em cada frase uma inversão, em cada coisa uma inversão, e aí fica horrível. E segundo, perde o propósito. Perde o propósito. O propósito é como em tudo na vida, né? Se você fica ali, eu tô assistindo isso, tô assistindo aquilo, tô assistindo isso. Quando é de verdade, não é o que a gente fala, né? Ou então quem mente, vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. Aí quando é de verdade, ninguém dá atenção. Entendeu? Então, esse é meu ponto de vista, tá? Não sei outros professores. Não usem em excesso. Não usem. Mas eu quero mostrar que eu sou proficiente. Tem outras maneiras para você provar que você é proficiente. Eu quero mostrar que... Gente, não. Não. Quem está acompanhando a Elevate Repeat sabe. Keep it simple. Clear and simple. Ok? E agora a gente vai seguir em frente, porque eu já dei a minha dica. Já dei minha dica, mas como a gente sabe, time is money. Eu vou só abrir o Picture in Picture aqui para ver se por acaso algo acontece com a minha câmera, né? Porque como está sendo gravado, ao vivo eu consigo acompanhar. Gravado eu não consigo. Então, aqui, vamos lá. Peraí, gente, que o Google Meet, eu tô falando para vocês, tá gravado, mas é como se fosse ao vivo, tá? É desse jeito. Então, vamos lá. Let's start. Aqui, ó, pronto. So, inversion with conditionals without if. Então, nesse caso, você vai fazer a inversão para não usar if. Se você tem dúvida como fazer as condicionais, como montar a condicional, como usar a condicional, as 4 últimas aulas do English Learn Time foram sobre condicionais. Normally, we use if to form conditional sentences. Normally, porque a gente viu que tem unless, even if, whether. Vamos lá, essa aqui é a terceira condicional, algo que eu não posso mudar no passado, né? If I had none, I would have helped you.
If I had none, I would have helped you. I would have helped you if I had none. Então, a questão da inversão não é porque começou com if, não, tá, gente? Eu vou chegar lá. Lembra que eu falo, vocês podem começar com if na escrita, bota vírgula, na fala não tem diferença nenhuma. Ou vocês podem começar pela consequência e o if vem no meio. Se o if está no meio, não tem vírgula. Isso na escrita, na fala é indiferente, porque você vai dar uma pausa de qualquer maneira. If I had none, I would have helped you. I would have helped you if I had none. Mas como é que fica a inversão nesse caso? Eu vou mostrar para vocês. Informal English, we can remove if and invert the subject and auxiliary verb. A inversão não existe somente em condicional, ela existe em qualquer situação não, em qualquer frase, temos, não vou dizer qualquer frase, vamos lá, deixa eu me corrigir. Tem alguns momentos da gramática que você pode trabalhar a inversão para chamar a atenção, tá? De novo, formal English, porque é muito comum em inglês formal, mas não quer dizer que não possa ser usado durante o dia a dia, o inglês do dia a dia. E a primeira inversão que a gente aprende, na verdade, é a pergunta, né? É a pergunta. Mas hoje a gente vai focar na inversion with conditionals. This structure is called inversion with conditionals. Porque a gente tem outras inversões, como eu falei para vocês. Primeira, a gente usa should. Voltando aqui. If I had none, had I none. Ainda fica muito mais rápido de falar. Had I none, I would have helped you. Mas eu já explico para vocês. Should. Should plus subject plus base verb. É aquilo que eu falei. Se é inversão, o should, que ele funciona como auxiliar, é o modal que vai funcionar como auxiliar, ele vem para frente, o sujeito, e por ser um modal aqui, mesmo ele estando distante, o verbo fica na base verb, na forma básica, né? É o infinitivo, sem o to, o better infinitive. Used instead of. Olha o que muda. If subject should, tira o if, inverte should, meaning a possible or polite condition. Ou seja, algo possível ou uma condição educada. Ou seja, você meio que está sugerindo alguma coisa, né, de maneira educada. Exemplo, if you should need help, let me know. Se você precisar de ajuda, me fale. If you should need help, let me know. Teacher, mas eu posso tirar o should? Pode. If you need help me, if you need any help, let me know. Vocês podem usar. Vocês podem usar, mas o should lhe dá mais essa polidez. Na inversão, should you need help, let me know. Should you need help, let me know. Simples, né? No começo parece um pouco confuso, principalmente para quem nunca viu, né? Se você está aqui só para tirar dúvida, então fica mais fácil. Mas para você que nunca viu, à primeira vista, assim, você olha e fala assim, nossa, que complicado, mas não é. Não é, tá? É simples, é só o início. O início realmente fica meio confuso, mas depois, para algumas pessoas, nem o início. Mas, assim, né? Eu sei que é algo novo, então pode parecer, mas não é. If she should call, tell her I'm not available. Se ela ligar, diga que eu não estou disponível. Should she call, tell her I'm not available. Should she call, tell her I'm not available. Se ela ligar, diga que não estou disponível. Pay attention. As duas formas com if ou com a inversão são a mesma coisa. Teacher, mas eu não quero usar a inversão, não consegui pegar a inversão. O if eu posso usar na formalidade? Pode. Não tem problema nenhum, pode. É mais uma opção, é o que eu falo para vocês, a questão não é isso, pare de falar isso, não use aquilo. A questão é você saber um leque de opções para que você escolha o melhor momento para usar. Por isso que a gente tem que saber tudo dentro do contexto, para você ver o contexto que você vai usar. Right? If you should need help, let me know. Should you need any help, let me know. Essa já estava ali, né, na frente. Próxima.
Por que não tá mudando? If she should call, tell her I'm not available. Por que eu estou repetindo as frases? I don't know. I don't know, né? Agora sim. If they should have any questions, tell them to contact HR. HR é o Human Resource, o recursos humanos, ok? If they should have any questions, tell them to contact HR. Should they have any questions, tell them to contact HR. Should they have any questions, tell them to contact HR. Uma coisa é fato. O fato de vocês tirarem o if e inverter o should torna a frase mais curta e mais rápida. Mas é aquilo que eu falei, não começa a usar em excesso, perde o propósito. Tá? Se eles tiverem alguma dúvida, diga para contactar o HR, no nosso caso, RH. Eu parei por um momento que eu esqueci como é que falava o RH em português, gente. A professora não é doida não, tá? Só um pouquinho. If it should rain, the picnic will be canceled. If it should rain, the picnic will be canceled. Should it rain, the picnic will be canceled. Should it rain, the picnic will be canceled. Se chover, o piquenique será cancelado. If you should see John, tell him I called. If you should see John, tell him I called. Should you see John, tell him I called. Se você vir o John, diga que eu liguei. Esse foi com should. Agora a gente tem o were. E nesse caso é were mesmo, não é was, tá? Were, subject to, é importante o to, base verb. Used instead of if subject were to describe an unlikely, hypothetical or imaginary situation, ou seja, muito ligada a quem, a qual, segunda condicional. Isso aí, segunda condicional que a gente fala o quê? Imaginary situation, hypothetical situation in the present. Lembrando que para usar essa inversão está conectada às situações hipotéticas e imaginárias, que provavelmente não vão acontecer. If I were to win the lottery, I would travel around the world. Eu botei o around the world porque eu quis, né? Agora. Ah, teacher, mas eu poderia falar if I won the lottery? Poderia. Lembra que eu falei, você tem um leque de opções. If I won the lottery, if I were to win the lottery, would I to win the lottery, I would travel the world. 3 opções para você usar na segunda condicional. Não é bom? Tem opções, você só escolhe a melhor opção para você. Okay? É tipo um restaurante, né, que a gente escolhe aquele melhor. Ai, hoje eu tô a fim de pasta, né? Macarrão com macarrão carbonara, a gente ama, mas não posso, né? Então, é mais ou menos isso. Você está num restaurante cheio de opções e você escolhe a que melhor que se identifica com a sua fome naquele dia. Ou seja, você vai escolher a que melhor se identifica com a sua fala no dia. If he were to quit his job, he might start a business. If he were to quit his job, he might start a business. Were he to quit his job, he might start a business. Were he to quit his job, he might start a business. Se ele largasse o emprego, talvez abrisse um negócio. If he were to quit his job, if he quit his job. Ok? Sorry. É que tem gente passando com mala, e não sei se é mudança ou chegando de viagem, então barulho das rodinhas. Mas eu imagino que o filtro do barulho esteja diminuindo aí um pouquinho. If he were to move abroad, he might find a better job. If he were to move abroad, he might find a better job. Were he to move abroad, he might find a better job.
Were he to move abroad, he might find a better job. Então, se ele se mudasse para o exterior, talvez encontrasse um emprego melhor. If he were to move, were he to move? Next one. If the company were to invest more, profits could increase. If the company were to invest more, profits could increase. Were the company to invest more, profits could increase. Se a empresa investisse mais, os lucros, né, profits, poderiam aumentar. If the company were to invest, were the company to invest. Teacher, if the company invested more. É possível, tá? Não tô falando, parem. Já pensou? Se eu fosse aquela professora sensacionalista, parem de usar a segunda condicional normal. Usem só a inversão. Não, gente, faça isso não. Faça isso não. If I were to tell the truth, you might be surprised. Ó, certinho. If I were to tell the truth, you might be surprised. Were I to tell the truth, you might be surprised. Se eu te contasse a verdade, você talvez se surpreendesse. Isso aí é pura verdade em relação a esses sensacionalismos na internet. Mas, ó, if she were, quem já acompanha vai saber, porque eu sempre falo, não vou ficar repetindo a mesma coisa toda a aula, né? If she were to change her mind, we would welcome her back. If she were to change her mind, we would welcome her back. Were she to change her mind, we would welcome her back. Were she to change her mind, we would welcome her back. Se ela mudasse de ideia, nós a receberíamos de volta. Were she to change her mind, we would welcome back. Então, a gente viu agora o were, né? Primeiro a gente viu o should, o were, e agora a gente vai ver em relação ao passado. Porque o passado a gente não pode mudar. E essa foi a explicação daquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês lá no início. Então, vamos lá. Had plus subject plus past participle, or participle, ok? Que é o PP. Quem já está aqui comigo sabe que eu chamo de PP. Used instead of if subject had EPP, meaning an unreal past condition, ou seja, uma condição no passado irreal. Eu não posso mudar, porque passado a gente não muda. If I had none, I would have called you. Esse foi o exemplo que eu mostrei para vocês lá no início. Had I none, I would have called you. Então, nesse caso, é a terceira condicional. Had I none, não é mais rápido? Had I known, I would have called you. Se eu soubesse, teria te ligado. If they had studied harder, they would have passed. If they had studied harder, they would have passed. Had they studied harder, they would have passed. Had they studied harder, they would have passed. Se eles tivessem estudado mais, teriam passado. If they, deixa eu só tirar a gente daqui. If they had left earlier, they wouldn't have missed the flight. If they had left earlier, they wouldn't have missed the flight. Tem alguém aí, ó, batendo tudo que tem direito. Had they left earlier, they wouldn't have missed the flight. The flight. Had they left earlier, they wouldn't have missed the flight. Se eles tivessem saído mais cedo, não teriam perdido o voo. If they had left earlier, had they left earlier. Had they left earlier. If you had told me, I could have helped. If you had told me, I could have helped. Had you told me, I could have helped. I could have helped. Tá vendo? I could have helped. Had you told me, I could have helped. Olha como é que fica mais rápido. Teacher, você não usa contract. Gente, eu não boto para que vocês vejam o modal que está sendo usado.
Porque tem aluno, quando a gente bota o apóstrofe D, fica na dúvida. É could? É had? É should? É would? Então eu boto, né, ele inteirinho, mas vocês sabem que no dia a dia o que a gente faz? Could have. I could have helped. I could have helped. I could have helped. Had you told me, I could have helped. Usando a inversão e falando assim juntinho, olha como é que fica mais rápido. Had you told me, I could have helped. Se você tivesse me contado, eu poderia ter ajudado. If we had checked the map, we wouldn't have gotten lost. If we had checked the map, we wouldn't have gotten lost. Had we checked the map, we wouldn't have gotten lost. Had we checked the map, we wouldn't have gotten lost. Se a gente tivesse checado o mapa, não teríamos nos perdido. Had we checked the map, we wouldn't have gotten lost. Vamos fazer um exercício? Sim, vamos fazer um exercício. É o que eu falo. Para vocês que gostam de escrever como eu, faz o print, reassiste a aula, escreve ou digita o que vocês acharem melhor. Complete the sentence. You need any assistance? Please call reception or call the reception, né? Let's. O que você acha? Had, should, were. Had, should, were. Peraí. Ele não tá me deixando agora, foi. Should. Should you need any assistance, please call the reception. Call reception. The meeting to be postponed. Postponed é postergar, adiar. Everyone would be notified. Tem um to ali, ó. O segredo é o to. Nesse caso, né, que a gente está completando a frase. Were the meeting to be postponed, everyone would be notified. They arrived on time. We could start early. Were they arrived on time? Não, tá errado esse negócio aí, teacher. Were they to arrive on time? We could start early. Tá tudo errado aí, hein? Tá errado. Ou então, o que a gente pode usar aí, mas aí olha só, eu vou aproveitar, é aquilo que eu falei, né? Tá gravado, mas é como se fosse ao vivo. Poderia se usar até a terceira condicional aí. Had they arrived on time, we could start early. O que acontece, gente? Ah, mas a terceira condicional deveria ser could have started. Não, porque qualquer ação no passado, ela pode trazer uma consequência no passado ou no presente. Se eu não tivesse bebido ontem, hoje eu não teria uma hangover. If I hadn't drunk, né, so much yesterday, né? If I hadn't drunk so much yesterday, I wouldn't have a hangover. Quando chega, chega na hora. E aí tem o coffee break, é o que eu falo, tudo depende de um contexto. Eu acho, né? Eu acho que na minha cabeça era had e eu botei were. Porque é aquilo que eu falo para vocês, né? Tem aluno que fala assim, nossa, mas fica tudo muito junto. Realmente, eu vou colocando as frases todas juntas e isso me confunde também. Eu vou tentar botar uma frase por slide, né? Vai ficar muito slide passando, mas eu acho mais tranquilo. E eu acabei lendo de cima e botei were. Entendeu? Mas aí é a terceira condicional. E aí eu já passo para vocês, porque a gente não falou isso na terceira condicional. A terceira condicional, ela tem essa questão, que você pode falar ela com a consequência no passado ou a consequência no presente. Então, quando a gente chega, por exemplo, você tem que chegar às 7 horas da manhã. Eles chegaram? Não chegaram. Eu deveria começar a reunião agora, 11 horas. Horário que eu tô gravando, 11 horas. Eu posso começar agora? Não, não posso. Mas se todo mundo, né, se eles tivessem chegado na hora, nós poderíamos começar agora. Então, ali não é were, é they. Had they arrived on time, we could start early. Peraí, gente, só um minutinho.
Olha aí, gente, Teacher Kelly. É, nem quero falar nada. We know, falei, né? We know about the delay, we wouldn't have rushed. We know about the delay, we wouldn't have rushed. Mas vocês entenderam a terceira condicional com a consequência no presente? Então ali é had. É had, não é were. Corrigindo aí o 3 é had. We known about the delay, we wouldn't have rushed. Had we known about the delay, we wouldn't have rushed. Então, se a gente soubesse, se a gente tivesse... Melhor não traduzir, gente. Tivesse, é aquela coisa, né? Eu falei até na aula da terceira condicional isso, né? Soubido, sabendo, sabido. Eu só lembro do menino falando isso, gente. Had we known about the delay, we wouldn't have rushed. Se a gente tivesse sabido, eu não vou cometer o mesmo erro, eu vou deixar para lá, mas é isso, né? Lá no passado, se alguém tivesse me contado, melhor. Nós não teríamos corrido. He to resign, the company would be in trouble. Resign é pedir para sair, tá? Were he to resign, the company would be in trouble. Né? É o que eu falei, o segredo do were tá no to. Mas no dia a dia a gente não espera alguém falar a frase para você começar com o modal, né? Com o modal, com a inversão. Então você já tem que partir do princípio, é o que eu falo, botou were, vai ter que usar o to. Were he to resign, the company would be in trouble. She have any complaints, she will contact the manager. Então, ela, tananana, né, tiver muitas reclamações, ela vai contactar o gerente. Should she, porque a gente está falando do futuro. Should she have any complaints, she will contact the manager. I studied more, I might get a better grade. Tá vendo? Essa aqui é a mesmo caso do número 3. É a terceira condicional com a consequência no presente. Não, gente, é had. Mas o que está acontecendo com a Teacher Kelly? Não sei. Não sei, né? Poderia ser o were também, mas é o que eu falo. Vamos aí clarificar. Let me clarify it. Were I to study more, I might get a better grade. Had I studied more, I might get a better grade. A mesma coisa. Quando eu uso were, é no presente. Eu estudo mais agora, eu pego uma nota melhor agora. Eu não estudo, eu não ganho. Mas, se eu estou falando da terceira condicional, se eu não estudei ontem, hoje eu vou tirar uma nota boa quando eu fizer a prova? Não. Então, é had I studied more, I might get a better grade. Se eu tivesse estudado mais, hoje está bravo, né? Se eu tivesse estudado mais, gente, se eu tivesse estudado mais, talvez eu tirasse uma nota boa. Talvez eu tire, né? Talvez eu tire uma nota boa. Gente, I'm sorry. Quem já acompanha as aulas já sabe que tradução, para mim, né? Eu sou da época que tradução era pena de morte, entendeu? Então, a gente, se traduzisse alguma coisa, era pena de morte. Então, assim, eu entendo tudo, traduzir nada, né? Hoje, eu falo até para os meus alunos, podem traduzir à vontade, mas às vezes a tradução não bate exatamente palavra por palavra, então é o que eu aviso, entendeu? E às vezes eles me ajudam com a tradução. Então, had I studied more, se eu tivesse estudado mais, I might get a better grade, né? Quando a consequência é no presente. You see Anna, tell her I'm looking for her. Should you see Anna, tell her I'm looking for her. E aí, gente, o que eu vou fazer? Porque eu sei que ficou confuso. Vou colocar todas as respostas, essas frases todas, salvo aqui no primeiro comentário, tá? Vou deixar aqui no primeiro comentário. E aquilo, gente, é o que eu falo para vocês, é como se vocês estivessem estudando comigo, né? No dia a dia, é isso. E às vezes, o que acontece? Com
né, preparar as aulas, e geralmente eu tô com 2 computadores, um preparando uma coisa e outro preparando outra. Sim, eu faço 2 coisas ao mesmo tempo, né, não é o ideal, mas eu faço. E assim, eu gosto. Dessa vez usando um computador, o negócio meio que enrolou, né, então, I'm sorry, my mistake. Vou botar tudo aqui no primeiro comentário fixado, ok? Eu ainda não sei qual vai ser o tema do English a Long Time 82, que é da segunda-feira que vem, que volta a ser ao vivo, tá? 82 volta a ser ao vivo. Deixa eu voltar aqui e parar de compartilhar. Não sei, já que a gente falou de inversão, quem sabe a gente começa a falar sobre inversão, né? Um pouquinho. Não vou garantir, então se inscreve aqui no canal para vocês acompanharem, tá? Então, mais uma vez, hoje a gente não teve ao vivo exatamente por causa dessa rotina diferente dessa semana, tá? Mas as aulas continuam. Amanhã é o nosso English Grammar e a gente vai falar, hoje a gente ficou um pouquinho mais para intermediário avançado, amanhã a gente vai falar com os iniciantes, que é a comparação de I have e I've got, né? É o have e o have got. E a gente vai trabalhar sobre isso relacionado à possessão. Na quarta-feira, a gente tem a continuação do elevator pitch, mas aí vai ser o elevator pitch para a entrevista de emprego. Na quinta-feira, continuando falando de possessão, a gente vai falar de possessive case. Então, se você tiver alguma dúvida ou se interessar em um desses assuntos, vem. Vai estar gravado? Vai estar gravado, mas tem uma aula para vocês. Ok? Thank you very much. See you next class. Bye bye, guys. See you. Semana que vem a gente volta ao vivo, hein? Bye bye. See you.